algo de muito estranho está acontecendo nos Montes Apalaches. Para quem ainda não conhece, os Montes Apalaches são uma cordilheira tão extensa que vai do Alabama, nos Estados Unidos, até o Canadá. Essas terras são absurdamente antigas. Eu sei que vai parecer estranho eu falar isso, afinal de contas, o planeta Terra todo tem a mesma idade. Mas quando eu me refiro a antigas, eu quero dizer colonizadas. Povos muito antigos, terras cheias de história, fenômenos inexplicáveis e lendas. Se não fôssemos tão curiosos e sedentos de conhecimento, não nos atreveríamos nem a chegar perto. Nos Montes Apalaches existem muitas trilhas de tempos longínquos, trilhas que foram surgindo de acordo com o caminho que esses antigos moradores faziam para atravessar de um lugar ao outro. Tribos essas que até hoje ainda vivem lá. Entre essas trilhas existe a Appalachian Trail, que é a mais famosa, longa e enigmática. Essa trilha, ela começou a ser aberta não por moradores, mas para uma exploração turística. A abertura dessa trilha começa em 1922 e vai até 1939. Percorrer toda a Appalachian Trail leva cerca de 8 meses. São 3.500 quilômetros de pura aventura, emoção e perigo. Vários mochileiros experientes, bem equipados, se perderam por essas trilhas. Desapareceram de forma que a lógica não consegue explicar. E esses inúmeros casos de desaparecimentos estranhos tornou a trilha cada vez mais famosa e mais visitada. Eu imagino que as pessoas subestimem umas às outras, então elas vão lá para provar que aquela pessoa que se perdeu não era assim tão experiente, tão aventureiro, tão equipado e que elas podem fazer melhor. O caso mais conhecido, na verdade, existem 3 primeiros casos. Esse que eu vou contar agora é o terceiro, porque foi o mais enigmático e para contar tudo realmente é impossível. A história é de Paula Wondey, uma universitária de 19 anos, que no dia 1º de dezembro de 1946 resolve fazer uma caminhada perto da Long Trail, que é um trecho da Appalachian Trail. Funciona mais ou menos assim, gente. Para quem não quer percorrer por 8 meses a trilha inteira de 3.500 quilômetros, e para quem quer percorrer, existem vários pontos, né, de descanso, de acampamento, e algumas pessoas usam esses pontos como início da trilha. Então, não precisa fazer a trilha inteira, a pessoa pode escolher, porque a montanha é inebriantemente maravilhosa. Cada pedaço dela tem uma beleza diferente. Então, algumas pessoas estudam, pesquisam, decidem o lugar que elas mais se sentiram atraídas e vão. E o que a Paula fez, na realidade, foi só uma caminhada perto da Long Trail, que ela estava habituada. A Long Trail completa, ela tem 438 quilômetros. Então, para caminhar um dia só não dá. Por isso que ela foi só fazer um pedacinho. O problema é que essa trilha Long Trail, ela fica justamente no Triângulo de Bennington. Para quem gosta desse assunto, também já deve ter ouvido falar. O Triângulo de Bennington, ele é considerado um engolidor de pessoas.
e fica no estado de Vermont, nos Estados Unidos. Antes mesmo da Paula, antes mesmo da Appalachian Trail ter sido aberta, já existem relatos de pessoas que desapareceram nesse tal triângulo. Ninguém sabe ao certo quando isso começou. Afinal de contas, esse apelido engolidor de gente, engolidor de pessoas, já vem desde os nativos americanos. Só ficou mais conhecido quando começou a ser registrado esses desaparecimentos por volta de 1945. De 1945 a 1950, a quantidade de desaparecidos ali foi tão absurda que levantou muita curiosidade. Bom, a Paula foi vista pela última vez por um grupo de amigos que estavam fazendo essa trilha no sentido oposto ao dela. Para ela, faltava assim, cerca de uns 2 quilômetros para ela chegar no próximo posto. Mas acontece que depois desse grupo de amigos, a Paula nunca mais foi vista. Quando a sua colega de quarto percebe, se dá conta que já escureceu e ela ainda não voltou, ela notifica, a diretoria da universidade e também liga para os pais da Paula. As buscas por ela envolveram a polícia estadual, vários estudantes da universidade e até o FBI. Nunca encontraram nenhum vestígio, nem mesmo os cães farejadores conseguiram captar qualquer odor da Paula. Era como se ela nunca tivesse estado ali. E o mistério segue até hoje. Em 1969, um garotinho de 6 anos, Dennis Martin, estava acampando com a família e brincando com algumas crianças. Ele resolve se esconder dos pais dele para dar um susto. E também nunca mais é visto. Isso é muito esquisito, porque é de se esperar que uma criança dessa idade tenha medo de ir para muito longe dos pais. Então, a probabilidade dele ter ido muito mata dentro é quase nula. Quando o Dennis desaparece, cerca de 1.400 pessoas entram nas buscas. A família oferece recompensa, espalha cartazes, mas infelizmente até hoje nada de Dennis. Alguns avistamentos, algumas histórias foram relatados, várias teorias levantadas. Afinal de contas, num lugar como os Montes Apalaches, tão cheio de bizarrice, não é de se espantar que as pessoas deem asas à sua imaginação. Mas nada disso, nada do que foi falado foi comprovado. Então eu nem vou fazer vocês perderem o tempo ouvindo abobrinha. Um dos casos mais notórios, que mais tomou conta da mídia, é o de uma enfermeira aposentada de 66 anos, que vivia no Tennessee e sonhava há vários anos em percorrer a trilha. Ela era a Geraldine Lergey, que em 2013 já estava completamente preparada e foi realizar o seu sonho de percorrer a Appalachian Trail completa. Como ela sonhava com isso há vários anos, obviamente ela estava completamente preparada, munida de tudo que era necessário, e ela também tinha a consciência de que aquilo era extremamente perigoso para ela. Então ela não foi completamente sozinha. O seu marido, o George, foi acompanhando a Geraldine de carro pelas estradas próximas às trilhas. Então, todas as paradas que tinham, o George estava esperando por ela, ela parava, descansava um pouco, eles conversavam, aí ela seguia. A uma certa altura, a Geraldine sentiu necessidade de ir ao banheiro. Então, ela sai um pouquinho da trilha e desaparece. A Geraldine
não foi muito para dentro da floresta. Ela já conhecia as histórias e já sabia que não se deve sair da trilha. Quando ela percebeu que ela estava perdida, que ela não conseguia voltar, ela tentava mandar mensagem para o marido, para amigos, fazer ligação. Só que do nada parou de dar sinal o celular, que até então ela estava a todo momento se comunicando com o marido. O desaparecimento da Geraldine foi no dia 22 de julho de 2013. As buscas por ela foi uma das buscas mais gigantescas que já se viu. Foi cerca de 70 anos depois da Paula. Então, a tecnologia já estava bem avançada e com aquela quantidade de desaparecidos, existiam várias equipes ali especializadas para o caso de pessoas se perderem ou se acidentarem. Então, a história dela é realmente bem intrigante. Por meses, as buscas foram feitas por vários cães farejadores, helicópteros, equipes que se revezavam para não cansar e poder fazer um trabalho bem feito. Mas, infelizmente, nada, nem sequer um rastro de onde a Geraldine tinha ido parar. Porque onde ela estava, o marido sabia. Eles estavam sempre em contato, então ele tinha a localização. E mesmo assim, nada de encontrar. Em outubro de 2015, um topógrafo florestal encontra alguns restos mortais no exato lugar que o George disse que a Geraldine estava, que eles se comunicaram pela última vez, e ela avisou que ia dar uma saidinha da trilha porque ela precisava fazer xixi. Essa ossada foi levada para exames e ficou confirmado que realmente era a Geraldine. E além desses exames, tinham umas outras coisinhas ali que provavam que ela esteve bem pertinho da trilha durante 26 dias. Quando ela percebeu que estava perdida, o que ela fez? Montou acampamento, montou a barraquinha dela e ficou lá esperando, porque ela sabia que existiam equipes de buscas. E ela tinha um diário. A gente sabe, inclusive, que ela viveu por mais 26 dias ali, justamente por causa desse diário. Lá ela conta tudo que ela passou para tentar sobreviver e em nenhum momento ela cita barulho de helicóptero, barulho de pessoas gritando o nome dela, barulho de cachorros. Como pode, se ela estava tão perto da trilha e as buscas de início foram focadas bem ali, ela não ter escutado nada disso? A equipe de buscas que trabalhou no desaparecimento da Geraldine vasculhou toda aquela área e não haviam encontrado nada. Aí 2 anos depois aparece a barraca, o diário e os restos mortais dela. Então, assim, é uma coisa bem bizarra, bem difícil de entender. Eu já ouvi centenas de histórias a respeito dos Montes Apalache e sempre tem uma que mais marca, mais intriga. Para mim, foi uma que aconteceu 3 anos depois do que aconteceu com a Paula. Isso em 1948. Um senhor de 68 anos chamado James Tedford. Ele estava em St. Albans visitando parentes e pegou um ônibus para voltar para Bennington, onde ele morava com a esposa. O James foi visto dentro do ônibus até o penúltimo ponto. Bennington seria o último ponto onde ele ia descer e ir para sua casa. Várias pessoas desceram naquele ponto, outras continuaram dentro do ônibus e todas as testemunhas que estavam dentro do ônibus
falam que não viram ele descer. O motorista também não viu. Só que quando chegou em Bennington, cadê o James? Ele tinha desaparecido de dentro do ônibus. E todos os pertences dele estavam ali no banco onde ele estava sentado o tempo todo. Foi como se ele tivesse virado fumaça. E também até hoje sem nenhuma explicação, sem nenhuma pista. E apesar de ter essa fama de perigosa, tanto pelos desaparecimentos, tanto por acidentes e até por crimes, ela ainda atrai milhares de pessoas. Algumas pelas paisagens que, como eu falei para vocês, realmente são inebriantes, outros pela aventura em si, mas parece que a esmagadora maioria vai até lá justamente atrás dos mistérios que lá habitam. É claro, como eu disse, eu ia contar só algumas. Dentre esses todos desaparecimentos bizarros, sem rastro, que aconteceram em toda a trilha, só que mais frequentemente no trecho onde fica o Triângulo de Bennington. Dentre as teorias de tudo isso que aconteceu lá, principalmente dos desaparecimentos sem rastro, sem solução, acabou sendo levantada várias teorias, várias hipóteses. Os mais céticos acreditam que pode ser o resultado natural, né, de montanha, de vale, altitude, ar rarefeito, que pode causar em algumas pessoas, principalmente em pessoas com algum problema como a labirintite, alguma desorientação, tontura, e eles vieram a cair em algum lugar. Também tem a falta de sinalização adequada. Embora isso eu imagino que não faça tanto, não cause tanto problema, afinal de contas é uma trilha. A gente sabe como é isso, você segue aquele caminhinho onde não tem mata. Tem também a má alimentação, a privação do sono, que pode, claro, causar exaustão mental e atrapalhar o seu julgamento, impedindo que a pessoa tome uma decisão assertiva e indo para determinado lugar onde ela sabe que não deveria ir. Outra teoria, que de início eu achei bastante plausível, são os animais selvagens que vivem nessas montanhas. Os Montes Apalaches são lar de ursos, pumas, bobcats, e vai saber quais outras criaturas que a gente nem conhecimento tem. E embora não seja a predileção deles, se eles estiverem famintos, é bem possível que ataquem humanos. O problema dessas teorias é que nunca foi encontrado nenhum rastro. Nos penhascos não havia sinal de que a pessoa tinha estado lá, escorregado lá. No caso de animais, teria ossos, nada foi encontrado, nem mesmo sinais de luta. Outras teorias vão desde portais para outra dimensão até entidades ou espíritos, que embora não se tenha comprovação científica, essas teorias são dadas de acordo com as circunstâncias em que essas coisas acontecem. Vários fenômenos estranhos avistados e registrados, cuja ciência nunca conseguiu explicar. Aí fica mesmo a cargo da imaginação. Afinal, num universo tão vasto, é muita presunção a nossa acreditar que a gente sabe tudo. Vocês me conhecem, eu tenho uma mente aberta para inúmeras possibilidades e acredito que a gente conhece do nosso planeta, galáxia,
só uma pequena fraçãozinha e tem muita coisa ainda a ser descoberta. Uma outra teoria, na verdade, isso é mais do que teoria, porque já houveram casos de crimes que foram solucionados lá. A Appalachian Trail é também muito visada por maus elementos. E nelas encontra-se algumas cavernas, mas isso são em lugares completamente distantes das trilhas. Mas sempre tem aqueles presunçosos que acham que conseguem e acabam se dando mal. Muitos desses maus elementos acabam fazendo dessas cavernas o seu lar. E quando ele acha que a sua área está sendo invadida ou que a sua privacidade está sendo invadida, eles se julgam no direito de defender aquilo. E obviamente que não vai ser de forma amigável. Se a pessoa já tinha o hábito, né, de cometer delitos, depois fica reclusa numa montanha, imagina o que isso não faz com a cabeça. Então, na cabecinha deles, estão invadindo a casa deles e eles têm o direito de fazer o que eles querem. E claro, como eu disse, tem essas pessoas que escapam da trilha e lá existem várias vertentes de rios com correntezas brutais. Muitos desaparecimentos podem ser atribuídos a isso também, embora outros não tenham a menor lógica. Agora vamos falar um pouco sobre as misteriosas luzes de Brown Mountain. Esse fenômeno ele acontece com mais frequência na Carolina do Norte. Luzes essas cujos colonos europeus que viveram ali no início do século XIX já tinham avistado e feito registros, embora já hajam relatos de nativos americanos muito antes disso. Cerca de 1710 já se existe registros dessas luzes. As luzes de Brown Mountain, elas são descritas como esferas de variados tamanhos e cores. Nessa hora eu fiquei meio em dúvida, né? Por que será então brown? Porque brown é marrom em inglês. Mas enfim, né, vai ver que lá em 1700 elas só apareciam marrom, ou sei lá, de repente o pessoal era daltônico, enfim, os relatos são esses. Inclusive, relatos de que elas se desmembram em esferas menores e elas fazem trajetos completamente aleatórios. E elas mudam de cor e depois de um tempo elas se fundem novamente e desaparecem do nada. Eu dei uma olhadinha aqui na minha cola, é 1771 que foi feito o primeiro registro, né, de tribos nativo-americanas do avistamento das luzes. Não existe assim uma data específica, mas parece que elas têm preferência pelo outono. Diz que no outono elas são vistas com muito mais frequência. Como eu disse, né? Existem milhares de registros de pessoas que fizeram esse avistamento. E em 1913, uma equipe de cientistas americanos foram até lá para fazer um estudo dessas luzes. E eles alegaram que seriam faróis de carro das estradas, né? Lembra que eu contei que o marido da Geraldine estava acompanhando ela por estradas? Na montanha também tinha estradas e tinha ferrovias. Então eles falaram que nada passava de faróis de carro ou de trens. O problema dessa teoria dos cientistas é que essas luzes eram avistadas muito antes de serem inventados esses transportes. E outra, teve um ano
que houve um alagamento tão brutal por causa de uma tempestade que acabou varrendo ponte, trilhos de trem, e mesmo assim as luzes não pararam. Então, foi por água abaixo essa teoria dos cientistas. Teve cientistas que falou que aquilo eram gases naturais do pântano. Não tem pântano nas montanhas do Apalache. Outros falaram que eram minérios fosforescentes, que creio eu não sejam capazes de fazer aula de dança para ficar zigue-zagueando pelo céu. Já que é para ficar falando essas asneiras, a minha teoria é de que era o Goku lutando lá no planeta dele. Para mim, isso explicaria bastante coisa. Muitos dizem que essas luzes são sobrenaturais. O problema é que orbes realmente, né, espíritos mais iluminados, eles são esferas que mudam de cor. Azul, branca, amarela, mas eles não são tão grandes assim para serem avistados a quilômetros de distância. E eu também acho que eles não têm tempo para ficar fazendo gracinha no céu. Agora, falando sério, a teoria mais plausível, na minha opinião, é de que sejam OVNIs. O que me causaria bastante decepção, porque, como eu disse, a gente vive num planeta onde a gente não conhece tudo. Vocês imaginem só o que pode haver nessa galáxia infinita. Então, eu não descarto a possibilidade de existirem mesmo seres em outros planetas. E que de vez em quando eles dão uma passeadinha aqui para fazer as suas observações. Inclusive, hoje em dia, a gente já tem visto os cientistas americanos, né, da suposta Área 51, começarem a fazer algumas declarações a respeito. Então, mais uma vez, eu acho que ia ser muita presunção nossa achar que a galáxia inteira pertence a nós, que ninguém mais pode viver nela. Existe uma lenda, eu vou contar para vocês porque é muito bonita, né? Mas realmente é uma lenda, não dá para acreditar. Ela se chama O Homem Grande de Brown Mountain. Ah, entendi. O Brown Mountain é a montanha marrom, não as luzes. Ah, tá. Dizem que no início do século XIX, um homem muito magro e alto vivia naquelas terras com a sua esposa e os seus 2 filhos. E numa tarde, os 2 meninos se perderam na floresta e ele pegou a lanterna para ir procurá-los. Daí nessa hora minha cabecinha já viajou de novo. Falei, lanterna? Será que já tinha pilha nessa época? Aí vai eu lá pesquisar, né? A rainha dos xeretas. E sim, tá? A pilha foi inventada no século XVIII. Então, a lanterna ali tem bastante sentido. Olha eu estragando a lenda. E a lenda conta que esse homem, até hoje, procura pelos seus filhos perdidos. E essas luzes que são avistadas são as luzes da sua lanterna. Existem algumas pessoas que alegam ter visto esse homem. Eu realmente não acredito, mas quem sou eu para estragar uma lenda tão bonita? Um outro lugar lá, onde acontecem bastante coisas bizarras, é Dark Hollow Falls. Fica no estado da Virgínia e tem um dos trechos mais visitados pelos turistas. O problema desse lugar é que no século XIX, nossa, tudo lá acontecia no século XIX, né? Ou no início, ou em meados, ou no fim. Então, no século XIX,
viveu em uma cabana no meio da floresta uma senhora, uma mulher que era muito reclusa. Ela realmente não se misturava com ninguém, ela era autossuficiente, cultivava ervas e vivia dessa maneira. Acredito que também de caça, e obviamente que uma mulher assim tão independente não seria vista com bons olhos. Nessa época, Dark Hollow Falls era conhecida como Shenandoah. Por causa da vida diferente que ela levava, já começa, um burburinho de que ela é uma bruxa. Depois de algum tempo, acontecem algumas coisas ruins. Se hoje ainda existe muita superstição, vocês imaginem naquela época. Então, eles começaram a perder colheitas. A gente não sabe se naquela época eles já tinham algum conhecimento de que quando você vai fazer uma plantação, você tem que intercalar para que a terra possa se recuperar, porque cada tipo de planta vai absorver um nutriente específico da terra. Então, se você plantar várias vezes a mesma coisa, obviamente não vai para frente. Acontece que ali a culpa era da bruxa. Depois as crianças começaram a adoecer. Acho que nunca tinham ouvido falar, em virose ou coisas do tipo. De novo, a bruxa. A situação ficou feia mesmo quando um jovem dessa aldeia se perde, desaparece na floresta. Aí os aldeões aproveitam que já sentiam raiva por ela viver daquela maneira e juntam com o medo e vão todos no meio da noite para atacar essa mulher. Eles vão juntando madeira para construir uma fogueira enorme, amarram ela numa estaca e ateiam fogo. E dizem que ela não esboçou nenhuma dor, nenhum sofrimento, que ela só ficava encarando os aldeões e lançou uma praga neles, que os seus espíritos nunca teriam paz e que Shenandoah, hoje Dark Hollow Falls, seria assombrado eternamente por ela. Muitos caminhantes dessa trilha, que é uma das mais visitadas, já alegaram ter visto uma figura meio espectral, feminina, envolta por uma névoa. Alguns falam sobre cânticos estranhos, antigos, outros sobre risadas assustadoras, ou quando aparece essa imagem, é um frio repentino, coisas desse tipo. Um outro ser dos Montes Apalaches, que é muito famoso, eu creio até que vocês já tenham ouvido falar, são os Skinwalkers. Os Skinwalkers tiveram origem na tribo Navajo, que vive até hoje lá nos Montes Apalaches. Esse termo Skinwalk começou com uma frase, Ienaldosh, que significa aquele que anda de quatro. A tribo era dividida em dois grupos, as pessoas medicinais e as pessoas sagradas. As pessoas medicinais precisavam atravessar a montanha para fazer os seus rituais nas terras sagradas, o que era absurdamente difícil. Então, os bons espíritos ensinavam as pessoas medicinais a se transformarem em animais para facilitar essa passagem. Mas acontece que essa transformação, essa mutação, demorava demais para ser aprendida. E o ser humano, como ser humano, não tem um mínimo de paciência. Os maus espíritos se aproveitaram disso
e ofereceram para essas pessoas, sem paciência, uma forma mais rápida e mais fácil de conseguir isso. Eu vou tentar resumir, porque a história é longa. Eles teriam que sacrificar alguém que eles amavam, matar um animal, vestir a sua pele e fazer citações, né, de palavras para um ritual, e não precisaria de repente até décadas para conseguir essa transformação. Mas acontece que tudo que vem do mal tem o seu preço, e não bastava sacrificar uma pessoa que você amava. A coisa era muito mais cara. Aqueles que aceitavam a ajuda desses espíritos malignos acabavam sendo amaldiçoados e transformados nessa criatura, que depois foi o nome evoluindo para Skinwalker. As cabanas deles ficavam muito distantes uma das outras, e todos eles tinham cães para avisar quando tivesse chegando algum predador, como o urso, lobo. Mas o Skinwalker, ele tinha um poder que, na verdade, vários, tá? Mas nessa época só se conhecia o assovio, que inclusive é algo muito, muito citado pelas pessoas que caminham nessa trilha. Esse assovio tinha o poder meio que de hipnotizar os cães, e aí eles ficavam quietinhos. As pessoas, né, a gente chama de lenda tudo aquilo que vai além da nossa limitada compreensão. Então a gente não compreende, não explica, é lenda. E mesmo que a gente não acredite, a gente tem que ter muito respeito por isso. Porque para os navarros isso é extremamente sério. Tanto que até hoje eles fazem o possível para extinguir da face da terra esses skinwalkers. Para quem tem interesse em conhecer mais a fundo, pede aqui nos comentários que eu faça um vídeo para vocês do Rancho Skinwalker, bem detalhadinho. Aí a gente vai falar somente deles. Eu imagino que vocês já devam ter ouvido falar. Tinha um programa, aliás, tem um programa no Discovery, eu não lembro exatamente no qual canal, mas que dava bastante detalhes sobre isso. Então, tem bastante material. Se vocês quiserem conhecer, é só pedir. E tem também um membro da tribo Navarro que é youtuber. Ele busca passar a sabedoria do povo dele, aquela lista de regras que eu falei, que conforme o tempo foi passando, eles viam que funcionava, então eles ensinam até hoje para que as pessoas consigam se proteger. Mas pelo que ele fala, eles não foram eliminados ainda por causa da falta de respeito de muitas pessoas que vão até lá e chegam até a chamar porque querem ver. E isso acaba fortalecendo eles. Aí eu vejo se eu consigo encontrar e coloco para vocês no comentário fixado o link do canal dele, para quem tiver curiosidade e quiser conhecer mais da cultura navarro. E até hoje, os locais, né, os moradores locais, sim, gente, tem muita gente que mora nos Montes Apalaches, pessoas que herdaram ranchos, pessoas que herdaram fazendas e foram viver lá. Eles tomam esses cuidados e vivem numa boa. Existem casos, porque eles têm toque de recolher. Pessoas que desobedecem o toque de recolher estão desaparecendo. E esse é um dos maiores motivos para que
a história dos Montes Apalaches esteja sendo atualmente tão disseminada, tão falada. Esses moradores, eles alegam que além desse poder do assovio, eles também têm o poder de imitar vozes humanas e às vezes até de imitar a aparência humana. Claro que eu vou deixar para vocês, né, algumas imagens, alguns videozinhos para vocês acompanharem, tirarem as próprias conclusões, mas muita gente falando a mesma coisa, muita gente mostrando as mesmas coisas. Então a gente fica assim, um ninho de pulgas atrás da orelha. Uma das coisas que esses moradores mais levam a sério é: começou o pôr do sol, já trancar a casa e inclusive fechar as cortinas para que nada que esteja do lado de fora possa ver lá dentro. E para os turistas, né, existem cabanas que são alugadas, tem uma placa com todos os ensinamentos, com todos os conselhos. Existem aqueles que desobedecem, tem vídeo também, mas quando eles fazem isso, voltam correndo assustados para casa. Como eu disse no início, coisas muito estranhas estão acontecendo nos Montes Apalaches. Sempre aconteceram, mas ultimamente os moradores, os locais, alegam que a intensidade está muito maior, a frequência está muito maior e mais violenta. Então, esse é o motivo para que ultimamente tanta gente esteja falando dos Montes Apalaches. Porque realmente as coisas não estão, nunca foram, mas estão piores do que nunca. Bom, gente, por hoje é isso. Se quiserem saber mais detalhes sobre os skinwalkers, pede para mim aqui nos comentários que eu trago para vocês, mas tem que ser bastante, tá? Então, compartilha para quem se interessa por esses assuntos, pede para essas pessoas comentarem, se inscreverem também. Eu, como sempre, né, esquecendo, mas é muito necessário, muito importante para o canal. Então, taca o dedo no joinha lá, comenta. Gosto demais quando vocês conversam comigo, mas se estiverem com pressa, um emojinho já basta. E me contem se vocês já tinham ouvido essas histórias. Se eu deixei de contar alguma história aqui, foi mais para não ficar muito extenso. Porém, eu não sei tudo. Ninguém sabe tudo. Então, se vocês tiverem alguma história diferente, conta para mim aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E também o que vocês pensam de tudo isso, né? É paranormal? São OVNIs? Essas criaturas existem mesmo? Ou são pessoas tentando pregar peça? O que vocês acham? Valeu, gente, por mais uma vez ficar aqui comigo. E até o próximo vídeo.
Open the door. Hello. Is this a skinwalker on his roof? Something's under my house. Going out here by myself. Weird stuff out here. I've been hearing weird stuff out here, so. Yep. Yep, there it is. Time to go. Time to go. Time to go. Time to go.